Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, nosso primeiro episódio aqui do podcast Pode Crescer. Eu sou a Val, muito prazer. Eu ensino católica a se livrar das dívidas em 30 dias, fazer ali o dinheiro sobrar e prosperar para realizar os sonhos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E hoje eu vou falar com uma das primeiras alunas aqui do Método Multiplicar, que foi a Camila Santana. Vamos lá. É Camila. Oi, E aí, tá boa? tudo bem, e você? Bem também, que saudade de falar com você. Então, eu falei assim, não era para ser uma coisa tão formal, não, mas é o único meio que tem para falar com você. E Então, aí? então, Camila, me conta, vamos relembrar, assim, como é que foi que você me conheceu, você ainda lembra? Ai, por uma postagem. Foi uma postagem, né? E aí, na Ah, época, você tava como, assim, que aí, algo que eu falei, assim, te chamou a atenção, você falou, meu Deus, eu tenho que falar com essa menina. Você lembra? eu tava com, além de estar assim com muitas dívidas, né? Mas as coisas melhoraram. Sim. Assim, o que sempre me relembra de você é da esperança. Uhum. De que tem jeito, de que calma, que vai dar certo, no fim do túnel tem tem uma luz. Eu falo assim, porque principalmente a gratidão, né? A gente tem gratidão. A minha vida ainda não está onde eu desejo. Sim. Aí eu sempre fico olhando aqui, que até hoje ainda tem na minha foto, Sim. minhas metas. Sim. Então, aqui, olhando aqui minhas metas, é conseguir fazer atividade física regularmente, coloquei em Ó, dias, alimentação, já consegui emagrecer mais 13 eu quilos, percebi isso, que você tá pois bem mais magra. consegui, voltei minha oração boa, o processo da casa, o processo deu uma caminhada pelo fato deles quererem fazer acordo, ainda estou aguardando outro retorno deles. Uhum. E o mais recente é que eu passei no concurso, Uau, top, né? passei no concurso e mudei de área. Com certeza eu vou trabalhar menos do que eu trabalhava. Sim, Porque eu sempre trabalhei muito, muito, muito mesmo. sim. O departamento que eu estava não parava. Você tem que cumprir data, você tem que tudo. Hoje, assim, não muda muito em questão de responsabilidade. Mas eu faço minhas datas, eu faço meu trabalho, eu que Sim. manejo. Ah, tive data, assim, se eu tiver que alguma coisa responder, por exemplo, promotor, juiz, eu posso pedir prazo, coisa que Aham, lá não tinha como, né? sim, O dia 20 você tem que pagar INSS, é dia 20, não é, tem, não pode esperar para outra data. é. Só um amor que ainda não veio da minha O lista. amor ainda não veio? Não veio, Val. Você está cadastrada no Facebook? Facebook? É, lá no Facebook tem um coraçãozinho lá que chama namoro. Já entrei lá, mas já saí daqui já uma vez. É difícil, mas assim, lá vem. E eu fico muito feliz de te ver, eu vejo que você avançou, né? Que você. Aquilo que você falou no início lá, da esperança. É muito bom, né? A gente ter esperança, assim, a gente poder se Aí eu, render, né? mas, nossa, foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, que E me bem. curou de um monte de coisa, Sim, principalmente da ansiedade, sim. do impaciência. Eu nunca imaginava que eu era tão impaciente na minha vida. Uhum, E lá no acampamento me mostrou de Deus prova a gente, né? Deus leva a sim. gente no limite para a gente poder viver aquilo tudo. Doida agora para minha família fazer agora ano que vem também. Nossa, quero muito que eles experimentem. Se permitir, né? Eu acho que a gente deve se permitir. Aí eu até ia comentar com você. Ah, é bom que se você possa ganhar, pode voltar a ter gratificação. Aí o que que eu vi? Eu estava no administrativo, né? Na administração.
Agora eu estou atuando como assistente social. E lá na administração não tinha como eu subir. A minha carga horária era muito extensa, me tomava todo o meu tempo, minha energia, e questão financeira não tinha o que subir. Melhor para na mesma linha, só se eu fosse para um cargo, para secretário, mesmo assim, era mais responsabilidade, mais tempo, e a diferença salarial era muito pouca. Então, apesar que uns dias eu fiquei bem chateada da forma com que me deram posse, misturaram questão política com o pessoal e tal, mas eu fiquei fiquei uns 15 dias, uns 20 dias, bem triste, bem chateada, mas depois saí, fechei a porta e não olhei para trás, não olhei. Nossa, e Deus, sim, é aquela coisa, acho não. Deus me colocou no lugar que Ele quer que eu esteja. No caso, Sim. né? Queria não, quer que eu esteja. E eu interpretei como a história do conto do burrinho jogar o burro no precipício. Jogar a Sim. vaquinha no precipício. É, sim. Jogar a vaquinha no precipício. Por quê? Porque Como depois é que é esse ponto mesmo, Camila? Expliquei. é que o monge estava andando com o pupilo dele. Andando no vilarejo, aí chegaram lá no final do vilarejo, eles já estavam cansados, com sede, pararam para tomar água e entraram numa casa bem simplesinha. Tinha um casal e vários filhos lá. Aí a casa bem simples, tal, eles foram, colheram, receberam o monge e o seu pupilo. Aí ele tomaram água e tal, aí eles conversaram, falaram assim, não, vocês vivem de quê? E eles, não, nós vivemos, nossa, tudo aqui é muito simples, a gente vive aqui, tudo pobre, mas nós somos muito pobres, mas tudo muito simples, mas graças a Deus a gente tem aquela vaquinha que nos dá o sustento, ela tira o leite, do leite dela a gente tem o sustento aqui. Aí eles foram embora, aí despediram e foram embora. Quando estava lá na frente, o monge foi e falou assim com o pupilo dele: volta lá, pega aquela vaquinha e joga ela lá naquele precipício que tem próximo. Aí ele ficou assim, revolto. Mas, mestre, como que a gente vai fazer? Que ele é o único sustento daquela família, da vida deles. Aí ele, não, só obedeça. Aí ele foi lá e obedeceu. Aí passou muito tempo, ele ficou com aquela coisa, com aquela consciência pesada, né? Que achando que tinha feito alguma coisa mal, e um dia ele quis voltar para saber o que tinha acontecido com aquela família. Aí ele foi na mesma estrada. Quando ele viu a casa, já estava tudo diferente, tudo mudado. Aí ele, nossa, o povo deve ter ido embora, estar passando fome, deve ter vendido tudo, foram embora. Aí quando ele bateu na porta, entrou. Aí ele foi e descobriu que aquela família era aquela mesma, mas que eles passaram a procurar outros meios porque a vaquinha dele tinha sido jogada no precipício. Aí eles estavam totalmente diferentes. A casa, eles já tinham uma casa bem maior, carro, bem vestido, comida, porque eles tiveram que achar outro meio. É, eu acho que parece muito com o que você fez, né? Eu acho que no primeiro encontro que a gente fez no Método Multiplicar, você era bem apegada ao seu trabalho, né? E foi uma pergunta que eu te fiz. Eu falei assim, Camila, o que te impede de prestar um concurso para curso superior? O que te impede de prestar um concurso para superior? Aí você olhou assim para mim com um olhão, assim, tipo, mas ninguém nunca me falou isso. Nada me impede. E aí hoje você está me falando que você está no concurso superior. E assim, você fala assim, é a mesma coisa, só que quando você vai ver a aposentadoria, não é a mesma coisa, entendeu? Você ganha um tanto a mais, né, quando você aposenta um cargo superior do que num cargo de nível médio. Tem uma diferença. E, e ainda você caiu nesse nível aí de 5 mil de diferença no imposto de renda, e aí isso vai te ajudar bastante, né? Você acha assim, você vê que você alcançou algumas metas importantes, não só financeiras, mas também no seu corpo, perdeu 13 quilos, se organizou, até hoje você tem suas metas aí no celular.
Você acha que o método multiplicar te ajudou, assim, nesse ponto? Demais. Me ajudou muito. Muito mesmo. Principalmente nessa questão de ter essa esperança, de ser esse alerta, de falar assim, de fazer essas metas, né? De colocar essas metas e aí eu tava ali olhando, e até hoje tá o meu papelzinho lá, daquele papelzinho que se fez, aquele Mapa desenho, sonhos, ainda né? tá cortado lá no meu painel que fica dentro do meu quarto. Sim, Aí, e entrei disponível, ninguém entra no meu quarto. E se entrar, para lá, olha, não é de sua conta, vaza. E aí, não, isso daí é coisa minha. Que tem que ficar aí, não é para você nem ler. é, Aí tá, aí continuando o que eu ia falar. Aí logo que eu tomei posse, não, eu ainda estava em transição, que eu tive que passar o meu serviço para outra pessoa, de forma rápida, assim, foi muito tumultuado. Mês de maio foi, assim, muito turbulento, muito. Graças a Deus, foi aquela tempestade, mas graças a Deus passou. Aí surgiu, eu vi uma menina também, uma mulher, como perita social, para atuar como perita social. Aí um amigo meu, uma vez, tinha comentado, um amigo meu, que até foi o meu próprio advogado, falou assim, você podia atuar como assistente social, fazer uns relatórios para a gente sempre precisa. Aí eu falei, não, mas eu ainda não, nem sei quando eu vou atuar como assistente social. Falei assim, mas quando eu for atuar, a gente procura. Isso deve ter uns 2, 3 anos, mais ou menos. Aí eu fui pesquisando, aí vi a Aline, conheci a Aline. E é aquela coisa assim, palpável, né? Porque você vê muita coisa no Instagram e você vai, tipo, mais ilusão. Muita mídia, tem muita coisa que é muita mídia. Por isso que eu sim. sou muito criteriosa e mais precavida. Então, a primeira pessoa foi você, assim, que eu realmente confiei, e agora a Aline. Assim, eu também travada com medo. Hoje o meu problema tá assim, medo. Eu até vi um vídeo que eles postaram do pessoal da Copa, dos jogadores, falaram assim, e se der certo? E se a gente ganhar? Tenho medo de perder a Copa? Sim, tenho muito medo. Mas e se a gente ganhar? E se a gente jogar bem, e se der certo? Aí a gente vai se limitar da vitória por causa do medo, e eu também com esse medo. Aí foi uma das oportunidades que me veio de pensar, porque eu não ia ter essa outra oportunidade se eu Sim. tivesse nesse meu cargo. Aí eu tive que fazer minha carteirinha, tive que pagar minha anuidade, fazer toda outra coisa que eu não tinha feito, né? Que ainda não Uhum, estava nos meus planos. Não sim. tinha noção do que eu ia passar. Aliás, eu fui Uhum. fazer minha prova na última. Eu comecei a estudar. Eu estudei 40 dias para fazer minha prova. Foi pouco, né? Muito pouco. Eu não tinha esperança eu ajudei muito mais o pessoal que fez aqui da minha cidade do que para mim mesma. Então, assim, eu estudei muito pouco. Não foi o jeito que eu gostaria de estudar, mas foi o suficiente. Então, assim, eu falo Uhum. que foi Deus. Aí eu fiquei em Foi segundo. muito de Deus, né? Eu É, ele fiquei em queria, segundo né? lugar, porque eu fui Segundo? escolher eu escolhi a área mais difícil, porque a minha nota. Eu queria ir para saúde, minha nota para saúde eu ficava em primeiro, nos outros tudo eu ficava em primeiro. Era só Nossa, essa que era mais concorrida. meu Estava Deus. disputado lá por 3 vagas. Tem a Então, questão da autoconfiança, né, Camila, também, né, que a gente vai perdendo às vezes, né, na estrada. e assim, porque eu estava mais tranquila. Eu não estava me cobrando de passar, entendeu? Então, acho Sim. que eu fiz a minha prova tão tranquila e foi isso. E foi um presente de Deus. Minha mãe fala assim: foi um presente, você sabe, foi um presente de Santa Terezinha. E realmente, era uma promessa que Santa Terezinha tinha feito para mim há muito tempo. Meu primeiro pedido, primeira vez, quando eu conheci Santa Terezinha, e o pedido que eu tinha feito para ela era passar num concurso de nível superior. Porque, Uhum. assim, o salário em si não é, para mim aqui, é ótimo. Porque para eu estar, o que eu recebo aqui, porque eu tenho quinquênio, eu pude levar, então eu já Sim, entro ganhando mais que o pessoal. sim, E minhas férias premium. Eu sim, recebi parte das minhas férias prêmios e levo a outra parte, porque aí são 19 anos. Aí eu recebi 10 anos. E os outros, no caso eu tenho 8, vou fazer 9, faço 9 esse mês. Aí os outros 9.
eu levo para o meu novo cargo. Sim, Então, se eu for receber e tirar, eu já posso receber ano que vem eu já posso até pedir a sim. venda em cima do meu cargo de nível superior, né? Então aí já vai dar um valor razoável. Aí É. hoje eu tive uma outra proposta, por um acaso, hoje uma colega atua na CEDESE, que é a CEDESE é Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, de Minas Uhum, Gerais, mas na regional aqui próximo, que é Paracatu. E ela é sim. de Brasilândia e trabalha hoje como diretora lá. Hum, Aí ela foi conversando comigo, era uma coisa que eu queria saber do meu trabalho, que eu ainda não estava sabendo. Aí ela falou, aí a gente conversou, nós conversamos mais de uma hora, aí ela falou assim, olha só, aí eu conversando com ela sobre essa questão da nomeação. Falei, não, porque eu tô querendo, eu tô precisando, tô querendo fazer um trabalho, esse eu acho que eu consigo, você conseguir me indicar, que ela tinha uma outra forma. Aí ela, não, eu vou tentar fazer isso para você, me manda seus dados, tal, tal. Mas tem uma coisa que já me ofereceram, Camila, e eu tô indo agora para a diretoria da CEDESE, e eu não tô com tempo, mas é uma coisa que dá dinheiro, que a gente pode investir, é trabalhar com captação de recursos, e a gente pode ficar com o Noroeste, porque eu tenho acesso, você tem acesso, conhecimento, só que eu não tenho tempo. E como eu estou indo para a diretoria, a gente tem que sentar e digitar, montar os projetos para a gente fazer captação de recursos, porque tem dinheiro disponível. Então, a gente faz o contrato para ganhar 10% de cada em cima de cada contrato. Então, tem município que tem 500 mil liberado, aliás, nem é município, organização não governamental? não governamental, as OSs. Ah, sim. Aí eu falei assim, na hora, eu É, com fiquei muito certeza. empolgada, eu fiquei muito animada hoje. Sim, Isso foi hoje, sim, à tarde. Eu sim, falei assim, meu Deus, eu fico vendo. Aí eu venho lá assim, como que eu me limitei? Como que eu me limitei? Porque lá tá assim, receber 10 mil por mês. Receber 10 mil por mês e ter uma reserva de 15 mil. Eu falei assim, por que que eu não pois, mais? Eu pois muito me limitei, é. É, porque eu consigo chegar nos 10 mil. sim, com certeza. Fácil, não era uma coisa Sim, tão distante. E, sim, a minha, e uma reserva de 15 também pode ser dobrado. sim, com certeza. Aí eu falei assim, como que eu estava limitada? Eu estava pensando essa semana, eu falei assim, ainda bem que tá marcado para mim conversar com a Val, porque eu tô olhando Então, ali por como que a gente tem outra visão, né? Então, assim, já é uma esperança. é E, total, e eu não teria. total. Se eu tivesse lá na minha vidinha, como que ia ser? Então, Trabalhando demais. às vezes Deus dá uma sacudida, né, pra gente dar uma cortada, né? Não tendo reconhecimento, Pois é, pelo menos onde que eu tô, nossa, ontem mesmo, assim, é coisa que a gente não pode falar que as pessoas não entendem. sim, Mas ontem eu fui chamada, uma equipe atendeu um menino de manhã, aí eu fui atender, eu começo à tarde, eu trabalho à tarde. uhum, Aí a gente era um menino, um rapaz de 25 anos em situação de rua, estava variado, alucinando e tal, aí conseguiram uma clínica dele aqui perto daqui da cidade, perto daqui da nossa cidade. Aí, Camila, você tem que ir lá levá-lo, porque foi uma vaga social e tal, e é bom você acompanhar como assistente social. Eu falei, tudo bem, eu vou. No fundo de mundo, gente, e você vê assim, o cara. Aí você vê, eu falo no sentido de Deus provar como que Deus está presente em todo mundo, né? Porque, e sim, você tem que gostar e pedir Deus. E aí você vê, assim, realmente aonde você tinha que estar. O cara é, fedido, sem comida, sem referência nenhuma, sem uma roupa. A gente foi arrumar roupa para ele na última hora, umas roupas de doação para ele levar, porque ele não tinha nada.
Não Nossa, tinha nada, não tinha referência nenhuma, não sabia. Nossa, com histórico, o cara tem 25 anos, mas ele tinha cara de ter uns 50, coitado. Nossa, sabe? Aí você fala assim, não, é recompensador. O que a sim. gente passou ontem, aí o cara chegou lá e era numa fazenda. Aí você ainda tinha que pegar, depois as fazendas pegavam uns 10 quilômetros ou mais de chão pesado. Nossa, Chegava lá, era um lugar muito bonito, bem assim, paz, e bem tranquilo. Aí eu falei nossa, assim, ai, vale a pena, realmente, de você ver que não é aquela recompensa da pessoa, ele não tinha como me retribuir. sim. Mas eu fiquei muito mais agradecida, engrandecida do que se eu tivesse. Nossa, eu tô até arrepiada, assim. Você foi falando, eu fui imaginando o lugar e os seus sentimentos, assim, nossa, de realização, né, na verdade, profissional. E se É, me perguntar assim, você imaginava, tá? Não imaginava. coisa, Hora nenhuma. Falar assim, se eu imaginava eu estar onde eu estou, fazendo o que eu faço, eu não imaginava. Não imaginava. é. E você atribui a isso também ao jejum de 21 dias que a gente fez lá no A início? fé de Deus, de tudo, com a fé de não desistir, né? Sim. E aí você consegue perceber que se livrar das dívidas, que a gente fala também, não é só dinheiro, mas também uma realização pessoal. Você está no centro, né, da vontade de Deus, assim, para a sua vida profissionalmente falando, né? Sim, sim. Aí foram duas coisas que foram importantes para mim no acampamento. Tem um momento, eu não sei se no seu teve, um momento que a gente tem que desapegar das coisas. Teve esse momento que a gente tem que deixar enterrar Sim, as pessoas e sim. desapegar. E meu desapego não foi pessoal, não foi de pessoas. O meu, Uhum, o meu depois eu descobri, era material. uhum. Principalmente em questão da casa, sabe? Eu tinha Sim, muita resistência de que era minha, tem que ser minha, tem que ser minha. Então, acho que depois que eu falei assim, Deus, eu não tô preocupada mais. Se eu tiver que morar, eu vou morar. Se eu tiver que sair, eu vou ter que sair. Se eu vai prover alguma coisa. As coisas, assim, em mim, em geral, foi ficando mais tranquilo. E no início do ano, então, assim, sempre os meus pedidos, o primeiro, me ajuda a quitar minha dívida, sempre estava no meu primeiro, na minha primeira lista de agradecimento, que eu fiz sim, também, ainda tenho a minha listinha de sim, agradecer todo dia por todas as coisas que eu ainda não conquistei, todo dia. Isso sim, foi, assim, uhum, muito sim, importante, demais, fazer essa mentalização. Nossa, é sim, real, assim, incrível. sim, E estava no primeiro lugar, sempre, até o ano passado, até o final do ano. Estava sempre no primeiro lugar, eu quero quitar minhas dívidas, eu quero ter uma estabilidade financeira. Aí eu tenho a minha mãe, a filha mais nova da minha avó. Minha avó teve a minha mãe com 45 anos. Então, a minha tia mais velha, ela tem 80 e poucos anos. Não parece, mas ela tem. Ela é bem baixinha. E ela nunca teve filhos, ela casou já muito velha. Aí eu fui no Réveillon, eu passei na casa, eu fui na casa, a gente ia numa coisa do meu primo, eu passei na casa dela. Tava só nós duas lá e eu falei assim, tia, por que que a senhora nunca teve filho? Aí ela falou assim, aí ela foi falar comigo, conversar, e aquilo me deixou extremamente emocionada, extremamente. Tocou assim, mexeu comigo. Eu nunca contei isso pra ninguém, tô contando a primeira pessoa pra você. Mas sim, mexeu de uma forma tão grande o que a minha tia falou comigo, sabe? E as coisas que ela falou comigo. E ela, assim, a solidão que ela estava vivendo naquela casa, porque ela não tinha ninguém que, pelo jeito que ela fala, que não foi permitida a ter aquilo, que eu falei assim, não é mais minha prioridade. Não adianta eu ter estabilidade financeira, ter um emprego bom, ter tudo bom, se eu não vou ter minha família. Então, hoje, ter um relacionamento que seja da vontade de Deus. Porque, e se não for de Deus? Eu não acredito que não seja de Deus. Que Deus não queira isso para mim. sim, Eu não acredito.
Porque senão Deus já tinha feito alguma outra coisa para mim. Sim, Que é. fosse por convento, que fosse por... Ele nem teria colocado isso no seu coração, Eu né? acho. Ele nem teria. Ó, Será vou que até tá compartilhar com errada? Eu acho, você, né? eu vou compartilhar com você o jejum de 7 dias que eu fiz para a área de relacionamento. E aí eu até te aconselho você fazer, e vai te ajudar, entendeu? Uhum. Eu vou pegar aqui, vou compartilhar. Posso compartilhar? Pode. Tá, vou pegar aqui, ó. 7 dias. Eu fiz 7 dias de jejum e oração pela área de relacionamento. Aí foi assim, ó. No primeiro dia, aí eu pedia para Deus, né, uma palavra e uma direção. Então eu abri a Bíblia, li a Bíblia, então Deus dava ali na palavra, uma palavra do dia e uma direção. Então no primeiro dia de 7 dias a palavra foi cura e a direção foi buscar cura interior. Aí eu já vou até no acampamento de cura interior, inclusive para obedecer nessa direção, porque não adianta nada a gente pedir uma direção para Deus e Ele dá e a gente não fazer nada, né? Uhum. Aí já marquei já o acampamento lá de cura interior. No dia 2 veio a palavra paciência, para a gente respeitar o tempo, porque isso demora, você construir um segundo relacionamento, uma segunda união, demora, né? Até que você conhece uma pessoa, até que você se permite a isso, né? Isso demora. No dia 3 visão, para a gente esperar agindo. Então, é isso, é emagrecer, é se cuidar, porque, infelizmente, os homens gostam de mulheres magras, essa é a realidade, entendeu? Assim, o Uhum. físico, o homem, ele vai muito pelo físico, né, no caso. Depois, no dia 4 veio fidelidade, então, para a gente ser fiel no pouco, que Deus vai confiar muito mais. No dia 5 foi reinado, governar sobre todas as coisas. Nesse dia que Deus falou muito comigo para governar sobre as emoções. E governar também sobre a razão, assim, a gente não deixar ir tudo pela emoção, entendeu? Assim, já estou apaixonada, entendeu? Ter cuidado, resguardar nossas questões pessoais. Uhum. Depois, dia 6 veio a palavra sabedoria, e a direção foi amar a vida de filhos de Deus, da gente nunca abrir mão da nossa espiritualidade por conta de um relacionamento. Infelizmente, assim, às vezes a gente vai se apaixonar por uma pessoa que não é católica, entendeu? Assim, acontece muito e a gente vai ter que ter muita sabedoria para conduzir o relacionamento dessa forma, né? Uhum. No dia 7 do jejum veio oração, a palavra e a direção foi peça o que quer. Então, assim, escreve no seu caderno, sabe, o homem que você quer, o amor da vida que você quer, como é que é esse homem, Eu já isso, tá já pronto. fez, aí tem que estar pronto, então tá pronto, então tá. Tá tudo pronto. Agora está faltando a materialização, né? E aí E agora é a visualização, né? A visualização de você namorando, a visualização talvez de você se casando, a visualização de você estar nessa casa com o seu companheiro, sendo feliz, ele pagando as contas. você acredita? É, Realmente. pois é. Aí Eu agora é começar a visualizar isso todos os dias, né? Aí Deus até falou no último dia, falando assim, ó, Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagres. E eu guardei essa palavra que ele falou. Deus continua fazendo milagres. Então, é isso, assim, né? É tão bom poder te encontrar de novo, poder escutar suas histórias de superação, de sucesso. Mas como você vai começar a ganhar mais, é importante você saber investir, é importante você ter alguém para conversar, para você não ficar com tanto medo, não ficar tão travada, porque às vezes isso te faz perder oportunidades, né? eu recebi o meu acerto. Aí eu fico assim com medo. Será que vale a pena eu investir? Vale a pena, sempre vale a pena. Nossa, agora mesmo o meu mentor entrou em contato comigo para eu voltar para a mentoria. Eu paguei 30 mil na mentoria, entendeu? 30 mil, assim. E assim, vale a pena, porque cada lançamento que eu faço volta muito mais que isso. Então, você tem que ver, na verdade, o custo-benefício, entendeu? O que você está tendo de benefício daquilo ali. Então, assim, vale a pena. Só de você, às vezes, estar com a pessoa, por exemplo, e a pessoa já te dá aquele estalo, sabe? Assim, já vale a pena, entendeu? Deixa eu ver o que mais.
Hein, Camila, e aí com relação ao método multiplicar, e quando você entrou porque você não tinha ninguém para conversar sobre isso, né, sobre finanças. Eu me lembro que na primeira sessão você falou assim, não, Val, eu tenho vergonha, né, porque eu trabalho, as pessoas sabem quanto eu ganho, e aí estar aqui com você é muito bom, porque tem alguém que vai me entender, alguém que vai saber me entender. E aí a gente fez todo um trabalho ali dentro do método, né, a gente tirou aquele desconto lá, que descontava de você ali do consignado, se eu não me engano, acho que foi mais de R$ 3.000, não foi? Foi, Foi de reembolso, foi foi. mais de R$ 3.000. E depois você passou num concurso público e agora está vindo outras oportunidades de perícia artificial e de outras oportunidades para você ainda ganhar mais. Teve a oportunidade de você receber seu acerto, que inclusive foi uma oportunidade que você também não estava esperando, né? Não, Então, e realizar alguns sonhos. não E aí, esperei. nesse contexto, quem tem dúvida ou quem tem medo de entrar no método multiplicar, e qual que seria o seu conselho, assim? Vai sem medo. O medo só tenta. É o que eu tô. Assim, foi uma fase da minha vida que me ajudou. Assim, e os ensinamentos ficam borbulhando na minha cabeça de continuar. Vai com medo mesmo. E lá na frente ele vai ter o resultado. E a visão que a gente tem é totalmente diferente, né? Muda completamente. Completamente. E eu me Completamente. lembro que Eu não você se sentia, imaginava. Eu não é, imaginava. Era uma coisa que eu falava assim, nossa, ensinar um cristão será, né? não é possível, não é possível, não é possível. Por isso é que eu falo assim, a minha conversa com você era mesmo da gratidão. A gratidão mesmo por você, de dar esse feedback de gratidão, porque toda vez eu fico pensando, nossa, eu não estava acreditando em mim, eu não acreditava em mim, a Val acreditava em mim mais do que eu mesma, e olha onde que eu tô, e onde que eu posso ir ainda, e olha que eu ainda tô travada, eu acho que eu ainda tô travada para as coisas que para a abundância que Deus tem comigo. Porque eu olhei meu quadro e falei, cara, mas por que eu falei 10 mil? Por que eu só vi 15 mil? Aí eu vi na minha conta bancária 30 mil reais. Então, Aí Deus eu foi falei além, né? assim, 30 mil reais. Nunca, quando que eu imaginava ver 30 mil reais na minha conta, Val? E quanto que você pagou ali no método multiplicar? Eu acho que Nunca, foi 1.497. foi. Então, você Nunca acha que valeu a pena? imaginava, com certeza. E hoje você vê que você está mais livre das dívidas, apesar de você não ter quitado, mas hoje você vê que você está livre das dívidas. Hoje você é livre, né? Você vê, ó. Então, eu ainda acho, eu ainda fico, eu ainda tenho aquele sentimento no fundo do meu coração, porque é uma parcela muito significativa que ainda está consumindo. Eu acho que é um dos motivos que me impulsiona a correr atrás. Sim, A correr atrás é por isso. Porque também, se eu tivesse bem cômoda, eu nem procuraria. Deus também sabe o que ele faz no nosso sofrimento. Porque se eu tivesse recebendo líquido, vou receber líquido meus 5 mil, vamos supor. Meus 5 mil reais, eu não estava procurando outra coisa. ajuda, Certeza. né? Não estaria procurando ajuda, né? Não estava procurando ajuda, não E estava nem procurando explorando as oportunidades que a dinheiro, vida te dá, né? E nem te servindo mais, né? Às não vezes Deus daria, faz isso com a certeza, gente para a gente servir, né? Falar, não, meu filho, ó, não, senhora, vamos levantar certeza. daí, né? Para poder Então, servir. assim, essa Porque ferida. não é só o dinheiro, né, que a gente ganha ali, é uma pessoa que a gente está servindo, é uma pessoa que a gente está salvando. É bonito isso, né? Então, eu acho que se eu tivesse com o meu dinheiro tudo líquido, bem cômodo para mim, com certeza eu não estive procurando. Não estava procurando essa outra visão. E olha, eu posso ganhar muito mais do que eu Isso penso, tipo, dois, três mais. Ainda tô no caminho. aí. Tô ainda no caminho, ainda tem que destravar, melhorar muito. É. Mas É, sempre mas só vi o na fato de ter entrado cabeça. no trilho já é bom, né, Aí Camila? só vinha assim, nossa, velho, como assim? Eu vejo lá a Val, ela acreditou em mim, porque você acreditou em mim mais, como eu falei, mais que eu mesma. E eu tô conseguindo, sim. Eu sei que tem o meu esforço, Sim, tem Deus, tem a fé, sim, mas tem esse empurrão e a gente precisa disso, né? Eu também sim, quero. Foi uma coisa que eu pedi, eu quero que eu esteja tão bem financeiramente que eu possa abençoar a vida de outra pessoa com a minha, entendeu? sim.
Então, sim, assim, eu peço isso para Deus também, com certeza. Deus, me dê em abundância para que eu possa conseguir abençoar a vida de outra pessoa também. sim, verdade. É porque nem todo mundo tem o coração que você tem, né, Camila? Seu coração é bom, seu coração é dócil, seu coração é ensinável, né? Você se abriu ao ensinamento, né, que eu queria te passar. E aí Deus foi fazendo acontecer. Mas eu estou até lembrando ali do que eu te falei, de uma palavra que Deus falou de uma direção, respeitar o tempo. Existe um tempo, né, para Deus fazer, né, a obra completa. É. E aí eu acho que esse tempo ele vai te ajudar, te ensinar uma virtude oposta. Eu sempre falo isso, né? Em toda dificuldade, você tem que olhar a virtude oposta. Por exemplo, na dívida, a virtude oposta é a organização, é o planejamento, é o conhecimento. Você falou que você é muito Isso, ó, ansiosa, né? E aí esse a ano eu virtude fiz oposta, planner, eu nunca fiz, eu comprei um planner de eu comprei um planner de controle financeiro. pois é, então Eu muita nunca pensei coisa, em né, que ter, aí tá mudou. detalhado aqui, meus gastos fixos, meus gastos variáveis. Teve um mês Sim, que ele passou negativo, meu saldo mais o salário, sim, o valor negativo, o que que eu tô devendo? Eu tenho que cortar isso, porque mês que vem eu não posso pagar, já sim. tenho que diminuir esse daqui. Aí eu vou no mês anterior e olho. O que que tem aqui? E Meu essa dia. visão te dá muita clareza, né, Camila? Assim, de ficar anotando, de ficar acompanhando, né? E também te traz paz, né? Porque antigamente você ficava até com medo, né, de olhar. Não conseguia? Morria de medo. Que Então, isso, eu morria de medo. E é, esse ano eu fiz um planner, desde janeiro, estou seguindo meu planner aqui. pois é, Aqui, ó, incrível. mês de pagamentos, mês de julho. Aí já fiz o valor que eu devo, já de cortar o que eu tenho para o mês que vem. Sim, Já. Aí o que que você me indica para eu investir? Aí eu vou tirar esse dinheiro, que vai ser a diferença que eu vou gastar da minha moto. Então ter umas coisas que eu tenho que pagar. Então, vou te falar, vou ter líquido R$ 25.000. Vamos tá. colocar, uns 20 Você tem mil. conta no Nubank? Tenho. Então, lá no Nubank tem como você criar caixinhas. Caixinha. Você cria as caixinhas. Eu te oriento você sempre investir em conhecimento. Então, assim, é sempre bom você ter um profissional do seu lado, um profissional bom, porque ele vai te ajudar não só nessa questão do investimento, mas também para você ver as outras oportunidades que Mas você você não pode sabe, pegar. não? Então, assim, lá no Nubank é CDB, CDB é renda fixa, né, que você coloca ali. Você constrói ali 3 caixinhas e coloca lá, a caixinha moto, a caixinha conhecimento. Todo ano é importante você investir em conhecimento de finanças, no caso. Não precisa ser comigo, pode ser com outro profissional, mas é bom você estar sempre com alguém ali perto de você para te orientar. Porque agora, a partir de agora, assim, você estava no limbo, né? Você saiu do limbo, agora você está fazendo o seu dinheiro sobrar. Aí, fazendo o seu dinheiro sobrar, você vai investir. E aí, investindo, você vai gastar. E até para você gastar, você tem que ter sabedoria, entendeu? Para você não gastar seu dinheiro com aquilo que não vai ter futuro, né? Então, você faz a caixinha lá no Nubank de moto, é renda fixa. Depois, se você quiser, eu tenho um vídeo de como que você faz lá no Nubank. Se você quiser, eu te mando, que aí fica melhor, né? Pode me mandar. É, aí você cria as caixinhas que você quer. Você falou da moto, você falou da casa, e você falou uma outra coisa, e de conhecimento, que a gente falou. Então, cria essas 3 caixinhas lá, e só vai lá em guardar. Aí, guardar, ele vai te dar lá a opção de liquidez diária, você escolhe essa liquidez diária, e coloca lá em guardar. Esse daí já vai estar rendendo lá 100% do CDI. E rendimento 100% do CDI é vantajoso. É renda fixa, é tranquilo, você não corre nenhum risco de perder seu dinheiro. Ele tem garantia, né, do fundo garantidor de crédito, ainda que o Nubank venha a falir, que eu acho que não é o caso, mas pode acontecer, né? Você não vai perder seu dinheiro. Porque tem outros investimentos, só que eles são da renda variável, aí, no seu caso, já, não, já é mais arriscado, entendeu? Aí seria Então, a bom. princípio, eu já posso jogar lá na caixinha. Eu até ia fazer isso ontem. Eu falei, não, como que a gente vai conversar com a Val? Eu vou esperar.
Porque eu já Isso, tinha pensado em deixar lá na caixinha mesmo, já de isso. mandar para a caixinha. Eu falei assim, às vezes ela tem uma outra opção mais rápida agora para o momento. Não, lá na caixinha é tranquilo, é mais rápido, é mais É o fácil, melhor para é fazer o não. melhor. E rende alto e é seguro, entendeu? Porque tem alguns outros lugares que rende mais, só que não tem garantia. Aí você fica com o seu dinheiro correndo risco lá na caixinha, tranquilo. Você Uhum. só tem que tirar uma foto também, ou tirar o extrato, para, se você precisar da entrada no Fundo Garantidor de Crédito, você tem que ter o comprovante, entendeu? E lá no Nubank, ele não deixa você printar a tela. Aí ele não deixa você printar a tela justamente para você não ter o comprovante. Então, é importante você conseguir, quando você guardar, aí todo mês você vai tirar o extrato, entendeu? Ah, tá. Você tira o extrato, manda para o seu e-mail, que aí você vai ter sempre O esse rendimento, comprovante. no caso, o saldo que tem todo mês? Isso, isso, Entendi. exato. Entendeu? Tá, então eu vou mandar Tá. E eu tenho até um treinamento, Camila, só sobre investimento, que chama Trilha 10K. Aí, quando eu te mandar essa oportunidade que eu vou te mandar, eu vou colocar o treinamento gratuito para você só de investimento, porque é bom, assim, você saber as outras oportunidades de investimento. Porque quando estiver sobrando R$ 1.000 para você todo mês, aí é legal você saber investir em ações, você saber investir em fundo de investimento imobiliário, entendeu? Aí é legal. Entendi. Que aí já é renda variável, que aí eu monto para você, entendeu? O quadrinho das melhores ações, o quadrinho dos melhores fundos de investimento imobiliário. Aí você vai ter dinheiro na caixinha, que é renda fixa, nas ações, que é renda variável, ações que pagam dividendos mensais, que essas são as melhores, são as ações que eu invisto, inclusive, e fundos de investimento imobiliário, que é tipo um aluguel que você compra, né, uma cota do fundo de investimento imobiliário, você, tipo, recebe um aluguel mensal. É, tipo, 80% ali do valor. Aí, depois, essas partes, assim, eu te explicaria no momento mais oportuno. Tá. Mas, para você começar, é renda variável melhor para você. A renda fixa, aliás. Pois é. Então, assim, eu também estabeleci meta. Eu fiz 38 anos. Eu falei assim, Deus, vamos conversar aqui bem sério. Eu tenho 2 anos para eu fazer dinheiro, fazer meus levantamentos, investir, assim, vou trabalhar muito, é o tempo que eu tenho, porque com 40 anos o Senhor vai me abençoar, e eu vou ter minha família, eu vou ter meu filho, meu primeiro filho, aí eu vou cuidar de casa, eu vou desacelerar, não vou ficar mais com essa produtividade de serviço, de querer dinheiro, não, vou já usufruir, e depois, na frente, pode ser que eu volte para depois finalizar minha aposentadoria. Fez Sim, para viver até lá e Deus vai cumprir. Mas, assim, essa é a minha meta. Pelo menos esses 2 anos eu quero trabalhar bastante, o que sim. eu tiver de trabalho, de trabalhar muito, e para eu conseguir. E eu acho que vai dar certo, porque Vai são dar certo. oportunidades boas, né? Então, Questão da muito bom. perícia, tanto É. de Minas quanto Brasília, estou vendo as meninas dando certo. E você pode trabalhar de casa, né? Tranquilo, né? Eu posso, a maioria é presencial, mas Vai para mim eu acho que é presencial? tranquilo, porque se eu ficar, por exemplo, se eu fizer um laudo, eu ganhar as meninas lá R$ 2.000, e o meu custo para ir para Brasília, tipo 300, compensa. Compensa. Que seja R$ 1.000, é R$ 1.000 que eu, de onde que eu ia tirar R$ 1.000 no mês? Tô falando de Sim, um só. sim. Se Como? você arrumar dois, três, né? E às vezes é possível, né, também. Sim. É muito bom. É uma excelente oportunidade. Excelente oportunidade. Você conhece alguém que atua assim ou A não? minha irmã é perita. Minha irmã é perita. Ela é perita no Rio de Janeiro. Ela trabalha no Tribunal de Justiça, lá no Rio de Janeiro, de E ela Petrópolis, é e ela é qual perita. de quê? Qual a formação? Ela, ela é perita contábil. Pois é, a de Sim. contabilidade eu fiquei sabendo que é um dos que mais sai Sim. e ganha muito bem. Eu vi a Ganha menina muito bem. falando que faz o cadastro, ela falou assim, Camila, você não é contadora, não? Eu falei, não, eu tenho administração. Ela, nossa, contador sempre tem, É, e aqui na nossa região não tem.
A minha irmã fez contabilidade no segundo grau, depois ela fez faculdade de contabilidade, depois ela fez faculdade de direito. E aí ela prestou lá, na verdade, para direito, e aí surgiu essa oportunidade de perita na contabilidade. Aí ela usou os dois, entendeu? Aí hoje ela vive muito bem, assim, porque Mas ela ela é vem do, efetiva? Não, ela é né? efetiva, ela é concursada no TJ de lá. Ah, no TJ de lá. É, Porque esse no caso, esse é os excedentes, né? Aqueles que o pessoal sim, não tem muitos processos, aí eles designam e te paga a uhum, parte. sim, Porque no caso, ele deve ter o salário fixo, né? Esse não, esse é é, mais variável, ele vai te escalando, né? Tem que fazer as é. O movimentações. que você vai precisar aí, Camila, é ativar a coragem, ativar a virtude da coragem, entendeu? E aí meter a cara e fazer. E assim, passa por cima do medo e vai embora, entendeu? Vai embora. É o que você vai precisar fazer, entendeu? Assim, porque o medo, ele vai sempre querer te paralisar. Qualquer oportunidade que aparecer na sua frente, o medo, ele vai querer te paralisar. Aí você vai ter que ativar a virtude da coragem e passar por cima e fazer o que você tem que fazer, entendeu? Seguir seu coração e fazer. Porque senão você vai ficar travado, e você vai passar esses 2 anos com medo e sem perceber, e sem conseguir fazer nada, entendeu? Assim, faz Vai um, passar o tempo, né? faz um plano de ação, estabelece metas, sei lá, um laudo por mês, não sei como é que funciona, enfim. Não, eu vou captar um laudo por mês aqui, como é que eu faço isso daqui? E aí você vai, entendeu? E faz. Você vai lá e faz. O negócio aí é na ação, você tem que trabalhar na ação, entendeu? Assim, e que você ficar pensando muito, aí você começa a ter dificuldade, entendeu? Aí você, mas aqui, mim, eu tenho que ir para Brasília e tal. Não, você faz o plano de ação, não, vou fazer um por mês aqui e pronto. E aí, É isso correr que eu atrás, né? pensei. Isso é que eu pensei mesmo. Até mudar, né? Porque até então, esse mês eu tô bem tranquila, porque eu fiz foi desacelerar. Então, eu tô dormindo até mais tarde, tô indo pra academia 9 horas da manhã, aí saindo da academia já pronta, aí eu vou trabalho às 11 horas, lá tá tranquilo, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu tô desacostumada a desacelerar, a trabalhar menos. Eu tô assim, Sim. achei super estranho. Aí essa semana eu tô assim, gente, eu vou ter que me acelerar. Eu vou ter que É. trabalhar, eu vou ter que trabalhar mais. Acorda 6 horas, aí você fala assim, ó, das 6 às 8, eu vou captar esse negócio aqui, vou Sim, fazer esses lados, vou fazer isso, entendeu? E é aí, isso. e aí ó, e vai fazendo, Porque entendeu? senão eu vou trabalhar de manhã. O que eu tô pensando, na verdade, é fazer as minhas 30 horas até na quinta-feira. Até tipo, minhas 30 horas até na quinta. Sexta fico livre. Aí que eu posso viajar, posso trabalhar sexta, sábado aí e volto no domingo ou na segunda de manhã, que eu trabalho à tarde. Pois Então, assim, é. O corpo, ele vai querer descansar, entendeu? vai, Sempre. O vai. corpo É isso que eu sempre tô quer assim. descansar. Eu tô O muito corpo, se você deixar, ele não faz nada, entendeu? Ele quer ficar na cama, com o pé em cima do outro, no Instagram, fazendo isso aqui, ó, o tempo inteiro, entendeu? Eu falei, não, Camila, você já tem um mês, você já tá descansada. Já Eu descansou, fui meu amor, nessa agora, viagem mesmo, eu tava até é, falando com o motorista, gente, eu entrava num carro, dava 2 minutos, 3 minutos, eu já tava capotada. Tão cansada que eu andava. Hoje eu fui e voltei de boa, ligadíssima, porque eu tô muito descansada. Meu corpo, minha mente tá muito então, descansada. já Pô, deu, fala para ele, meu filho, ó, meu já corpo descansou, tá? foi exatamente isso Agora que eu vamos acordar às pensei. 6 horas, vamos Não, captar, e depois é. vamos para academia e vamos embora, Mas eu entendeu? vou Assim, trabalhar. Eu tenho que é, fazer isso, porque senão meu corpo não vai querer. Eu vou. ele não quer, uai, ele quer dormir, ele quer descansar, ele quer ficar de Ai, boa, ele quer ficar assistindo videozinho, entendeu? e eu Se você não tô. deixar, É isso. se você deixar, já era. Aí É, quando você vê, passou 2 anos, você não trabalhou o que você tinha que trabalhar, você não arrumou o namorado que você queria arrumar, e você não vai ter o filho que você queria ter, entendeu? exatamente, Então, verdade. é isso, É é isso isso. mesmo. É, É isso mesmo que eu precisava ouvir. É isso. É exatamente isso. pois é. Nessa mesma ordem. Então, é fazer, é você que governa, entendeu?
Lembra? Teve outro direcionamento de Deus ali que ele falou, governa sobre todas as coisas. O corpo é um deles, entendeu? Se você deixar seu corpo desgovernado, você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Porque ele não tem governo. Ele, ele quer deitar e dormir só. Então, só de você estar indo na academia, graças a Deus, né? Que assim, já é um despertar, né? Uma ativação, né? Sim, sim, sim. Aí, que é bom demais. Tá na oração, né, tudo. Aí começa o jejum de 7 dias para a área de Você me mandou? relacionamento. Eu só li, não mandei não, né? Não. Deixa eu mandar aqui. Eu fiz no caderno mesmo, assim, depois eu passei pro celular só para eu não esquecer. Aí, Não tem um roteiro, não tem nada, não? não, são 7 dias, né? Aí eu fiz só o desenho, depois eu fiz a direção e o discernimento. Eu vou mandar o que eu fiz aqui no caderno, o esboço, e depois eu vou te mandar o resultado, né, que deu, no caso, para eu te mostrar. Ah, tá. Não tem uma oração, as coisas específicas que a gente faz. Não tem. Eu fiz a oração normal, que eu sempre faço, de manhã, né? Sempre faço. E aí eu pegava uma palavra da Bíblia, lia, aí sempre vinha a palavra no meu coração, entendeu? Eu te mandei a foto aí do esposo. E você ficou sem comer o quê? Eu fiquei sem comer, eu comia às 8 da noite, e eu só ia comer meio-dia, do outro dia. E a oração, né? O jejum e a oração. Eu fazia assim. Ah, entendi. Tarde, nesse momento. E aí depois eu coloquei, aí ficou assim, ó, jejum de 7 dias, relacionamento, aí eu coloquei no caderno dia 1 até o dia 7, aí a palavra e a direção. E depois veio a decisão e qual foi o discernimento. Aí eu não achei aqui no meu celular onde que eu coloquei o discernimento, eu achei tão bonito que Deus falou. Eu estava escutando uma música, estava escutando uma música linda, era até evangélica a música, eu chorei tanto, que aí Deus começou a falar, sabe, Deus começou a falar, é porque eu estava esperando que ele ia brigar, sabe, comigo, que ele ia falar que eu ia estar no inferno, que ele ia falar que eu estava em pecado mortal e não sei o quê, Eita. que não foi nada disso, ele foi tão misericordioso, sabe, ele foi tão bondoso, ele foi tão querido, e aí eu fui tomada, assim, pela misericórdia dele, sabe, assim, porque na igreja as pessoas são bem duras, né, com relação a Não. isso. São bem duras. E aí, enfim, eu estava esperando que ele fosse duro também. Achei aqui, ó. Ó, ele falou assim, o discernimento, né? Quando chegou no discernimento da vontade de Deus, que aí eu fiz essa adoração, eu estava em jejum, fiz essa adoração, coloquei uma música, li a palavra, e Deus começou a falar. Eu estarei contigo, incondicionalmente estarei contigo, filha. Minha vontade é a sua plenitude, vida completa, completude, amor, fidelidade, felicidade. Vou continuar fazendo milagres em tudo. Tens a minha graça e bondade para sempre. Olha para mim. Ele terá a bênção do Senhor. Está no Salmo 23. Sim. Aí eu fui tomada por esse amor dele, assim, entendeu? Assim. Aí a decisão foi amar sempre vale a pena. É bom seguir na construção de algo novo. Foi essa a decisão do Jesus. Uhum. Que lindo. Bonito. Lindo, né? Mas, enfim, você vai ter sua experiência, né? E Deus vai falar a sua maneira, né, com você. Essa daqui foi a maneira que ele falou comigo, mas eu fiquei muito emocionada. E tem muita gente assim, sabe, Camila, nessa mesma situação, e Deus está fazendo essas pessoas se encontrarem, porque não é bom, a palavra de Deus mesmo fala, né, não é bom para o homem só, não é bom. E, Falei, eu ouço muito. Uma pessoa falou comigo esses dias, e se não for para você ter alguém? E se não for da vontade de Deus? Se a vontade de Deus for que você seja sozinho? Mas eu falei assim, eu não acredito. é, Deus Eu, não criou a gente para ficar eu sozinho, ele acho que eu não criou, desde o acredito. início ele criou Adão e Eva.
Porque senão ele já tinha me dado uma outra direção para o celibato, para algum caminho vocacional, para outra coisa. Ele não ia me É porque o manter. casamento é a sua vocação, o casamento, né? É a sua vocação, igual a minha. É a minha vocação. Eu já fiz caminho, eu já fiz o celibato, eu já fiz para ser mãe, não deu certo. A minha vocação é ser família, a minha vocação é ser esposa, entendeu? Minha vocação é cuidar, minha vocação é esperar, é conversar. Essa é a minha vocação, entendeu? E quando a gente não exerce a nossa vocação, a gente fica incompleta. Vou ler de novo para você o discernimento, ó. Eu estarei contigo, incondicionalmente estarei contigo, filha. Minha vontade é a sua plenitude, vida completa, completude, amor, fidelidade, felicidade. Vou continuar fazendo milagres em tudo. Tens a minha graça e bondade para sempre. Olha para mim. É isso. É isso. Vou te mandar lá no WhatsApp. Tá bom. Que bom falar com você, viu? Foi bom demais. Agora eu tô fazendo isso daqui, eu vou criar tipo podcast, pode crescer. Aí eu queria te pedir a permissão, vou editar, né? Vou te mandar e te pedir a permissão de colocar lá no nosso canal, para ajudar outras pessoas, entendeu? Pode, Aí eu posso? Aí pode. eu vou editar direitinho, vou te mandar, ver se você autoriza direitinho, eu coloco lá e esse vai ser o primeiro podcast de muitos, se Deus quiser. Que bom. Então tá, minha flor, muito bom falar com você, viu? Beijo. Igualmente, beijo. Fica com Obrigada, Deus. viu? Até a próxima. Pessoal, finalizamos aqui o nosso podcast Pode Crescer. E eu te convido a estar com a gente no próximo vídeo, tá bom? Beijo. Fica com Deus. Até a próxima.